Pessoal, graça e paz, nosso vídeo da saúde de hoje é da minha aluna Suelen Fernandes, que ela vai estar falando para vocês de desafios e avanços da saúde pública no Brasil. Aproveite o conteúdo que ela preparou para vocês, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue para todo mundo que você gosta, que você conhece, e ajude o nosso canal a crescer, desenvolver e poder estar abençoando cada vez mais pessoas com as informações da área da saúde e também com as reflexões bíblicas, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, meu nome é Suelen, eu sou aluna de fisioterapia do sexto semestre e vou falar um pouco aqui para vocês sobre a saúde pública, os desafios e os avanços da saúde pública no Brasil e no mundo. A saúde pública, ela vai muito além dos hospitais e remédios. Ela é um conjunto de ações organizadas que é feita para proteger a saúde das comunidades. Isso significa o quê? Um olhar mais atento, né, na prevenção, antes da doença acontecer, promover hábitos mais saudáveis, garantir serviços básicos que estejam disponíveis para todos. Quando a gente pensa em saúde pública, também a gente está pensando no saneamento, vacinação, campanhas educativas, o acompanhamento das gestantes e os idosos, além das estratégias, né, para conter o surto de doenças. É um campo que ele combina ciência, política e ação social, sempre com foco ali no coletivo. Sem essa estrutura, os sistemas de saúde se tornam frágeis e acabam ficando sobrecarregados, né? Vamos falar um pouco aqui também dos desafios globais. Hoje o mundo enfrenta uma mistura de problemas. São problemas antigos, problemas novos, são doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer, que continuam crescendo, né? Principalmente por causa do envelhecimento da população e do estilo de vida. Ao mesmo tempo, as doenças infecciosas, elas não desapareceram. A Covid, né, teve aí para mostrar como a gente está vulnerável a novas pandemias e outras doenças, como a gripe aviária, por exemplo, e os surtos de ebola em alguns países. O outro desafio que a gente enfrenta é a resistência antimicrobiana, que pode transformar as infecções simples em problemas graves, até porque os antibióticos acabam deixando de funcionar, né? E ainda tem os impactos das mudanças climáticas que afetam a saúde diretamente. Ondas de calor, aumento de mortes em grandes cidades, poluição agravando doenças respiratórias, além da expansão de mosquitos transmissores em regiões onde antes não existia. E mesmo com tanto avanço científico, muitos países ainda não conseguem garantir uma cobertura universal de saúde, o que acaba deixando milhões de pessoas sem acesso a cuidados básicos. No Brasil não é muito diferente, a gente enfrenta diversos desafios, né? Temos um sistema único de saúde, que é um modelo de referência no mundo, pela sua abrangência e gratuidade, mas na prática ele enfrenta sérios desafios. O primeiro é o subfinanciamento, muitas vezes falta recurso para manter a estrutura funcionando como deveria. Isso se soma às desigualdades regionais, em grandes capitais há hospitais de ponta, mas em regiões mais afastadas, como no interior ou em áreas rurais, acaba faltando médicos, equipamentos, medicamentos básicos. É, a gente tem também como desafio lidar com as doenças endêmicas e epidemias recorrentes, como a dengue, chikungunya e a zika. Essas doenças acabam sobrecarregando a rede de saúde todos os anos. E a gente também não pode esquecer da dificuldade em fixar profissionais em áreas remotas, onde o acesso acaba sendo mais complicado. Esses pontos revelam que, apesar dos avanços, a saúde pública brasileira ainda precisa de muito esforço, esforço constante para atender toda a população com a qualidade que a gente necessita. Aqui no Avanços e Soluções, né, a gente vai falar que nem tudo também é desafio. Há muitos avanços importantes, um deles é a produção nacional de vacinas e medicamentos, que acaba garantindo autonomia para o Brasil e fortalece a capacidade de resposta às emergências sanitárias. O nosso país ele é referência em campanhas de vacinação em massa, e isso ajuda a controlar as doenças graves ao longo das últimas décadas. Outro avanço, né, que a gente tem é a digitalização dos serviços de saúde, o uso do prontuário eletrônico na telemedicina, ferramentas de inteligência artificial em algumas áreas, melhora a eficiência e aproxima o atendimento de quem vive longe dos grandes centros.
A pandemia ela acelerou esse processo e mostrou que a tecnologia pode ser aliada na saúde pública. Nós também temos avanços em programas sociais e políticas públicas, como o fortalecimento da atenção primária à saúde, a ampliação de serviços especializados em regiões onde antes não havia acesso. Além de tudo isso, a cooperação internacional, ela vem crescendo bastante e permite a troca de tecnologia, experiências e estratégias que acabam beneficiando, né, outros países ao mesmo tempo. Nós sabemos que as estratégias, elas são comprovadamente eficazes. Ter uma atenção primária bem estruturada é a principal delas, porque acaba resolvendo a maior parte dos problemas de saúde antes que eles cheguem ao hospital. A vacinação, ela é outra medida de altíssimo impacto, porque ela previne as doenças de forma barata e segura. A vigilância epidemiológica também é fundamental, porque permite identificar mais rápido os surtos, né, das doenças e agir antes que a situação se torne muito grave. Outro ponto importante é a integração entre os diferentes níveis de atenção, garantindo que o paciente consiga transitar do posto de saúde para o hospital e depois ter um acompanhamento contínuo, sem rupturas. Porque, por fim, a gente acaba precisando lembrar que a saúde não depende só do setor da saúde. São políticas intersetoriais, como saneamento básico, educação e habitação de qualidade, porque isso tudo tem um impacto direto na redução das doenças. Isso mostra como a saúde pública é ampla e precisa de muito diálogo com diferentes áreas para funcionar. Bom, para concluir aqui, a gente sabe que a saúde pública ela enfrenta muitos desafios, né? Tanto global como nacional. De um lado, a gente tem as doenças crônicas, as epidemias, os efeitos das mudanças climáticas. De outro lado, desigualdade regional, falta de recursos, dificuldade de gestão. Mas, ao mesmo tempo, existem os avanços que mostram que é possível progredir. Existem as novas tecnologias, vacinas, programas sociais, valorização da atenção primária, e isso aponta para soluções concretas. O que fica claro é que investir em saúde pública é investir no futuro. Quando fortalecemos a atenção básica, garantimos acesso universal e ampliamos a prevenção de todo o sistema de saúde e ele se torna mais eficiente. O desafio está em transformar os avanços em realidade para todos, sem deixar ninguém para trás. Esse é o grande objetivo da saúde pública: proteger vidas de forma coletiva e construir sociedades mais justas e saudáveis. Muito obrigada.